pessoal, vamos na questão 4 da página 158. Fala assim a questão: uma pessoa está falando de maneira que a voz pode ser ouvida até uma distância de 10 metros a partir dela. Considerando que o limiar audível é 10 a menos 12 watts por metro quadrado e que as ondas sonoras provenientes da fala da pessoa em questão se propagam igualmente em todas as direções. Jogue os itens, dado π igual a 3. Item 1. O nível sonoro para uma distância de 1 metro da pessoa que está falando é 20 decibéis. Pessoal, vamos lá pensar, né? Para 10 metros de distância, seria o limite até onde a pessoa consegue escutar. Então, a 10 metros de distância, a gente pode falar que o nível sonoro é igual a zero, né? Porque depois de 10 metros, o nível cairia para esse valor e para um valor abaixo e, no caso, os seres humanos não teriam a capacidade de escutar. Então, antes de 10 metros, tem um nível sonoro acima de zero, beleza? E aí, quando o nível sonoro é igual a zero, a intensidade do som nessa posição é igual à intensidade do limiar audível, beleza? E aí, sendo igual, né, e como a intensidade é a potência sobre 4πr², né, fazendo a substituição de que a intensidade é igual ao limiar audível, 10 a menos 12, a potência de quem está produzindo o som a gente não sabe, né, e o π igual a 3 e a distância seria igual a 10 metros, né, 10 ao quadrado. E aí, com isso, a gente consegue encontrar a potência emitida pela pessoa, que é 12 vezes 10 a menos 10 watts, beleza? E aí, se ele está pedindo a 1 metro de distância, né, a intensidade a 1 metro da distância seria substituindo a potência que a gente encontrou, 12 vezes 10 a menos 12, dividido por 4 vezes π igual a 3, e a distância aqui seria igual a 1, né, 1 ao quadrado. Beleza? Cortando 12 com 4 vezes 3, né? A gente chega que a intensidade a 1 metro de distância é 10 a menos 10. E se a gente aplicar a equação de nível sonoro para essa distância de 1 metro, né, ficaria, né, no lugar da intensidade 10 a menos 10, que foi o que a gente encontrou, né, a intensidade, né, do limiar audível 10 a menos 12, né, fazendo, né, 10 a menos 10 sobre 10 a menos 12 dá 10 ao quadrado, certo? E o logaritmo de 10 ao quadrado, né, esse doisinho lá na regrinha do logaritmo, ele cai aqui para frente, né, e aí vai ficar log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é igual a 1, né, porque qual o número que você vai pegar 10 e elevar, esse número que vai dar 10, né, 10 elevado a 1. Né? Então, no caso, o logaritmo de 10 ao quadrado, 2 cai, e o log de 10 à base 10 igual a 1, vai ficar 2 vezes 1. Então daria 2. Né? Esse resultado do log de 10 ao quadrado é igual a 2. E aí, a gente tem que o nível sonoro é igual a 20. Beleza? O nível sonoro é igual a 20 decibéis. Então, no caso, esse item, né, ele está correto, o item 1 correto. O item 2, a potência das ondas sonoras produzidas pela fala é de 12 vezes 10 a menos 10. Foi o que a gente encontrou aqui, ó, 12 vezes 10 a menos 10. Então, o item é correto, da potência produzida. Beleza? Então, o item 2 correto. O item 3, o item 3, a intensidade da onda sonora diminui com a distância em relação à fonte pelo fato da onda ser transversal. A onda sonora é uma onda longitudinal, não é uma onda transversal. E também não tem relação com o fato de ser transversal ou longitudinal. Beleza? A intensidade da onda diminui com o aumento da distância porque a energia vai se distribuindo cada vez numa região maior e aí com isso a intensidade diminui. Então o item 3 está errado. Não tem relação com o fato de ser transversal, na verdade nem é uma onda transversal, é uma onda longitudinal. Beleza? O item 4, a energia associada com o som produzido pela fala após 10 minutos contínuos é aproximadamente 7,2 vezes 10 a menos 7
joules. Bom, a gente encontrou a potência como sendo 12 vezes 10 a menos 10, e aí o watt é a mesma coisa que joule por segundo, né? E se a gente fizer, né, 12 vezes 10 a menos 10 joules a cada 1 segundo, no tempo correspondente a 10 minutos, que seria 10 vezes 60 segundos, né, daria um valor, né, fazendo a multiplicação aqui, ó, 12 vezes 10 a menos 10 vezes 60, dá 7.200 vezes 10 a menos 10, ou 7,2 vezes 10 a menos 7 joules. Então, o item é correto. O item 5. O nível sonoro é inversamente proporcional à distância entre o ouvinte e o falante. Bom, é uma relação inversa, né? Quando você aumenta a distância, né, o nível sonoro ele cai, mas não é inversamente proporcional. Né? Por quê? Porque tem uma relação do nível sonoro aqui que é uma escala logarítmica. Então a relação não é inversamente proporcional. E outro detalhe é que na intensidade aqui, né, você tem a distância, que no caso aqui seria como se fosse o R, elevado ao quadrado. Então não é uma relação linear. Então não é inversamente proporcional, é uma relação inversa. Ao aumentar a distância, diminui o nível, mas não é uma relação inversamente proporcional, porque se fosse isso, ao você dobrar a distância, né, o nível sonoro deveria cair pela metade, e não é isso que acontece. Beleza? Então o item 5 é errado. Beleza? É uma relação inversa, mas não é inversamente proporcional. Tranquilo, galera? Beleza? Até mais.